Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos dar início agora à aula número 2 de orientação de estágio supervisionado nos cursos de artes visuais e no curso de teatro da turma da noite, tá bom? Só para vocês saberem, né, por que a gente está na segunda aula. Na aula passada, que foi uma aula, né, expositiva, dando as orientações gerais sobre o estágio. A gente tinha bastante gente aqui, ficou gravada, tá? Eu já mandei pelo monitor para as turmas de artes visuais e de teatro da noite. Então, se por acaso alguém perdeu a aula número 1, que é super, hiper, mega, blaster importante, precisa assistir a aula 1 para ter todas as informações, tá? Hoje, na aula 2, a gente tem uma tarefa específica, que é a explicação sobre o termo de compromisso de estágio não remunerado, que é o contrato de estágio, tá? Então, após o aluno ir na escola com a carta de apresentação, a escola aceitar, né, que o aluno faça estágio na instituição, vocês têm que ter assinada e carimbada essa carta de apresentação, né? Tem que ser assinada e carimbada pela escola, e esse documento tem que ficar com vocês. Por isso que na semana passada eu pedi para quem quiser, é importante levar em 2 vias, se você for presencialmente na escola, porque a escola, se quiser ficar uma via com ela, ela fica, mas tem que ficar uma via com vocês, tá bom? E o segundo passo para firmar o contrato, né, para firmar esse estágio que você vai fazer na escola, é fazer o contrato de estágio. Gente, não pode começar estágio, tá? Sem ter esse contrato assinado. Então, o contrato tem que estar assinado para você começar a observar as aulas de arte dos alunos na escola que você vai estagiar, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre como que preenche esse contrato de estágio. Semana passada eu tinha comentado com vocês, aliás, tinha explicado para vocês que para vocês terem esse contrato de estágio, vocês precisam entrar no documentos editais dentro do Web Aluno e baixar no computador de vocês ou no celular, tá bom? Alguma dúvida por enquanto, Fernanda e Hermes? Posso seguir ou tá tudo bem aí? Bom, acho que sim, né? Ninguém se manifestou? Tá bom, a Fernanda colocou tranquilo. Gente, então vocês estão vendo aí. Ótimo. Então vocês estão vendo aí na tela de vocês o contrato, tá? Que se chama Termo de Compromisso de Estágio Não Remunerado. E como eu falei para vocês, tudo né? Conforme a lei de estágio do Brasil. Então, nos termos da lei número 11.788/2008, que é do ano de 2008, tá? Então, gente, esse documento é o que vocês vão baixar no computador de vocês, se vocês forem lá em documentos editais no Web Aluno, tá joia? É simples de preencher, tá? Tem que ser preenchido no computador, não pode ser preenchido à mão, e ele é um documento editável. Portanto, tem aqui instituição de ensino, que é o local que você estuda, que é a Ítalo. Já vem preenchido o nome da instituição, o CNPJ, o endereço, o CEP, tá? Vocês não precisam colocar nada aqui. O concedente é o local que você vai fazer estágio, ou seja, a escola que você vai estagiar. Então, aqui, ó, que já está piscando, você vai colocar o nome da escola. Então, exemplo, escola Padre José de Anchieta. Então, você pega e escreve ali o nome da escola, tá? Se vocês quiserem passar para a escola preencher isso e vocês preencherem só a parte do estagiário, não tem problema. Se você quiser pegar esses dados com a escola, aí você tem que ver o nome da escola, o representante legal, o CNPJ, para você poder preencher. Então, você vê lá, combina com a escola como que é melhor. Se você pega os dados com a escola e preenche, ou se você manda para a escola preencher, tá? Então, tem que ter o nome da instituição, quem que é o representante legal, quem que responde pela escola perante a lei. Ah, é o diretor? É o dono da escola? É o coordenador pedagógico? Então, vocês têm que perguntar lá quem que é o representante legal. Aí vocês vão preencher, por exemplo, Márcio de Oliveira. O CNPJ da escola. Então, coloca ali o CNPJ da escola, ou se for CPF,
tá, gente? Da pessoa, quando a escola não tem ainda, alguma coisa assim. Ato legal, gente, essa parte é importante. O que é o ato legal? É a publicação de autorização de funcionamento da escola, tá? Preenchimento somente para a escola. Então, tem aqui, é uma data e um número que está no diário oficial. Se você perguntar na escola, olha, eu preciso do ato legal, eles sabem o que é. Então, eles vão passar para vocês, é um número e uma data, tá? Endereço da escola, CEP da escola, bairro da escola, cidade e estado. Lembrando que pode fazer estágio em São Paulo e na Grande São Paulo, tá? Nas cidades adjacentes. Preencheu aqui, tá? O concedente, que é o local que você vai fazer escola. Deixa eu só apagar aqui, senão eu esqueço depois. Você vai preencher essa parte aqui, ó, que é o estagiário ou a estagiária, estando o mesmo devidamente matriculado na instituição de ensino interveniente, abaixo assinado. Ou seja, gente, você tem que estar matriculado na Ítalo legalmente. Por isso que tem que levar carta de autorização, porque a carta de autorização de estágio, a Ítalo só fornece para aluno que está matriculado, tá? Então, você vai colocar o seu nome completo, o seu ID, o seu semestre, o seu endereço, o seu RG, o seu CPF, o seu telefone e o seu e-mail, tá? São os dados pessoais. Aqui embaixo, gente, importante, ó. Estágio, licenciatura em preencher de acordo com o curso e estágio. Então, qual que é o curso que você faz? Artes visuais. Põe um xizinho. Ah, não, professora, eu não faço artes visuais, eu faço teatro. Coloca um xizinho aqui no teatro, tá? Qual que é o estágio que você vai fazer? Nível infantil, vocês não fazem estágio no nível infantil, é só quando tem o quê? Pedagogia aqui, tá? Ou então a educação física. Então você vai colocar, eu estou no 4º semestre, vou fazer ensino fundamental 1, coloca um X aqui no fundamental 1. Se você for fazer esse fundamental 2, você põe aqui no fundamental 2, se você for fazer no ensino médio, no ensino médio. Gestão não é o caso de vocês, que é só o caso para outros cursos, tá bom? Estágio bacharel, não é o caso de vocês, gente, então deixa em branco, porque é só para administração, ciências contábeis, tá? Educação física bacharelado, serviço social, que são outros cursos na Ítalo que precisa fazer estágio, tá? E aqui também não preenche, estágio tecnólogo em, não precisa preencher, tá? Aí vocês, depois de colocarem aqui se é curso de teatro ou se é curso de artes, e qual é o nível de ensino que você vai estagiar, você vai pular para essa parte aqui, ó, prazo. Então, gente, o presente estágio não poderá ultrapassar 6 horas diárias e 20 horas semanais. Isso eu já falei semana passada, mas está escrito aqui também. E terá duração conforme previsto na presente cláusula, que é aqui embaixo, tá? Então, vamos supor que o Hermes vai começar o estágio amanhã. Então, ele vai colocar data de início do estágio, 17, de fevereiro de 2022. Quando que vai ser a data do término? Ah, professora, eu vou saber? Vai saber. Você vai pegar um calendário, por exemplo. Ah, e o Hermes vai fazer estágio na segunda, quinta e sexta. 3 dias na semana, 6 horas por dia. Então, você vai pegar o calendário, vai tirar final de semana, vai tirar feriado e vai ver se você quantas horas você faz por dia. São, por exemplo, no ensino fundamental 1 são 100 horas de estágio, você tem uma previsão do término. Ai, professora, mas e se acontecer alguma coisa? É uma previsão, tá, gente? Então, professora, um dia eu ia estagiar, mas daí choveu, alagou a escola, não teve aula, e eu previ para terminar tal dia, mas vai terminar uma semana depois por causa disso. Não tem problema, porque como é uma previsão, pode ter uma alteração, tá? Mas tem que prever isso. Então, vamos supor que o Hermes vai começar o estágio dia 17/2 e vai terminar o estágio dia 20/6/2022, lá em junho, tá? Qual que é a carga horária diária? Então, você vai colocar, professora, mas um dia eu vou fazer 2 horas, no outro dia eu vou fazer 6 horas, no outro dia eu vou fazer 4 horas. Então, você coloca a máxima, tá? Carga horária diária, vamos supor que você vai fazer 6, coloca 6. Vou fazer 4, coloca 4. Vai fazer 2, coloca 2, tá? E qual que é a carga horária semanal? Professora, eu vou fazer segunda, quinta e sexta, né? Eu sou o Hermes, por exemplo.
Aí eu vou fazer segunda-feira 2 horas, terça-feira 2 horas, quinta eu vou fazer 6 horas, sexta eu vou fazer 6 horas. Então são 12, 13, 14 horas. Então eu vou colocar a minha carga horária semanal é de 14 horas. Além de colocar essa data do início, gente, a data do término, a carga horária diária e a carga horária semanal, você vai colocar aqui embaixo os dias que você vai estagiar. Então lembra que a gente está dando o exemplo do Hermes? Então ele vai estagiar terça, das 13 horas às 19, às 18 horas. 18 horas. Ele vai estagiar. Cadê? Quintas-feiras, ele vai estagiar das 12 horas até as 17 horas. E na sexta-feira ele vai estagiar das 13 horas até as 15 horas, que ele tem compromisso depois, tá? Então você coloca aqui os dias e os horários que você vai no estágio na escola. Isso você combina com a escola, tá? Então você, quando tiver combinado, anotado, você preenche. Supervisão de estágio, gente. O que é supervisão de estágio? O professor que você vai assistir as aulas lá na escola. Então, pode ter professora, lá na escola que eu vou estagiar tem uma professora só, professora Regina Nascimento. Você coloca lá, professor Regina Nascimento, o RG e o CPF dela. Registro profissional, gente, no caso de vocês, não precisa, porque no caso de professor de artes, não tem CREF, CONFEF, OAB, CRM, tá? Não tem um registro profissional. Se você for estagiar com mais de um professor, terça-feira eu vou estagiar com a Renata Nascimento, e quinta-feira e sexta eu vou estagiar com o professor Wilson das Neves, tá? Aí você coloca também o nome do professor. Professora, mas e se eu for estagiar com 4 professores de artes? Aí você coloca os 2, que você tem uma carga horária maior, tá bom? Então tem que colocar aqui também o nome do supervisor, o RG e o CPF. Gente, aqui, quem está assistindo essa aula vai pegar essa dica. Opa, desculpa. Plano de atividade de estágio, ou seja, descrição das atividades a serem desenvolvidas. Você vai descrever as atividades que você vai desenvolver. Eu coloquei isso daqui para vocês saberem mais ou menos como é que é. Então, o que o estagiário vai fazer? Ele vai observar, ele vai participar e vai reger atividades de ensino de artes no ensino médio. Vamos no ensino médio, não, né? Pode ser no ensino fundamental, ensino fundamental 2 ou no ensino médio. Você vai colocar aqui, tá? Qual você vai estagiar? No ensino fundamental 1 ou anos iniciais do ensino fundamental, para conectar os conhecimentos teóricos e práticos do curso de licenciatura com a realidade educacional de São Paulo. Então, isso é um exemplo do que você pode colocar aqui no plano de estágio. Quer escrever mais? Pode escrever, tá? Eu vou observar as crianças entrando na sala, os conteúdos que o professor está ministrando, quais são os procedimentos didáticos que o professor utiliza, qual é a avaliação. Pode descrever mais, tá? Eu coloquei isso aqui o mínimo, o básico. Vocês podem colocar mais informações do que vocês vão observar lá no estágio de vocês. Aí, gente, na página 2 é a questão legal, tá? Celebram o presente termo de estágio, termo de compromisso de estágio, instrumento este vinculado ao convênio para a realização do estágio firmado entre a empresa concedente e a instituição de ensino, os quais convencionam os termos que seguem, cujas cláusulas e condições se obrigam a aceitar, respeitar e cumprir, com especial observância nos termos da Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008. Aí tem as cláusulas, né, gente, que vocês têm que ler, a escola vai ler, porque assinado o contrato, vocês têm que cumprir todas essas cláusulas, tá? Aqui, gente, é muito importante, qual que é a data que você vai colocar, tá, para assinar desse contrato? A data do dia que você vai começar o estágio. Professor, eu estou vendo o estágio essa semana, tá? E eu vou começar na segunda-feira. Então, você vai colocar a data de segunda-feira, tá? Mas o Hermes falou que ia começar amanhã. Então, você vai colocar o estágio, tá? A data de amanhã. E tem que levar para assinar, tá, gente? Tem escola que não assina se não for na data, tá? Se for data anterior, se for data para frente. Então, assinou, colocou data. Vamos lá, 17 de fevereiro de 2022.
assina estagiário, que são vocês, concedente, que é a escola, tá? Assinatura e carimbo, com o CNPJ oficial ou carimbo da escola. E aqui, assinatura e carimbo do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, que no caso é a Márcia que vai assinar, tá? Gente, estando com o contrato preenchido, assinado, com a data do primeiro dia de estágio, lembra que lá, início do estágio? Dia 17 de fevereiro, data do contrato, 17 de fevereiro. Aí, pede para, manda na Ítalo, ou via protocolos, ou lá na salinha de estágio, tá? Para a Márcia assinar, e aí tem que ter, se for físico, 3 vias assinadas por vocês, pela escola e pela Ítalo, ou se for via e-mail, uma só, com assinaturas eletrônicas, carimbos eletrônicos ou escaneado, e você daí tem que ter uma cópia para você, tá? Mesmo que fique no e-mail, tem que ter uma cópia para você. Gente, sobre o contrato de estágio, é isso. Agora eu vou abrir para dúvidas, para ver se a Fernanda ou o Hermes têm dúvidas, que eles estão aqui na aula, né? As outras pessoas não vieram, não sei porquê. Mas eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Pode falar. Eu não posso começar esse estágio sem antes estar assinado pela Márcia, certo? Exato, Fernanda. Tem que estar assinado por você, pela escola e pela Márcia para você começar o estágio. Sei que é meio chato, meio esquisito, mas é a lei, é o que a Ítalo pede. E como eu falei para vocês na semana passada, a gente teve aluno que não assinou o estágio no começo do estágio, tá, Fernanda? E aí perdeu o estágio, fez lá 100 horas de estágio, chegou no final do estágio, eu vou lá assinar o contrato. Não vai, tá? Fernanda, o que dá para fazer, tá? Já que vocês estão aqui e eu estou boazinha, é assim, no máximo, do máximo, uma semana, tá? Então, assim, professora, mas eu combinei com a escola de começar amanhã e não tá assinado ainda. Então, já pega a assinatura da escola amanhã, já assina amanhã e já leva para a Márcia amanhã, mesmo que retorne da Márcia na semana que vem, pode ir começando, mas no máximo, uma semana, tá? Depois de preencher tudo pelo computador, posso imprimir só para assinar. Isso, você pode. A Márcia, por exemplo, tem assinatura eletrônica. As escolas, muitas vezes, também têm assinatura eletrônica. Você, Fernanda, também pode, tá? Eu já fiz isso, assinar num papel, tirar uma foto, né? Clarear essa foto, daí você coloca lá no Word em cima da parte de assinar. Mas você pode também imprimir, assinar, né? Levar para a escola, assinar, aí você escaneia ou né, tira uma foto e manda para a Ítalo, que a Márcia vai assinar provavelmente eletronicamente, tá? O setor de estágios manda para ela e ela tem lá uma forma, uma assinatura eletrônica que ela coloca lá. Mais dúvidas? Professora, Oi, Hermes. então, essa parte do concedente, a gente envia para a escola e eles sabem como preencher tudo, né? Instituição, representante legal, CNPJ, CPF, então eles sabem, né? Olha, provavelmente eles saibam, tá? E se eles tiverem dúvida, por exemplo, nome da instituição, representante legal, é quem assina os documentos da escola, né? Quem que é a pessoa que representa a escola perante a lei. O ato legal eles também sabem, tá? Às vezes acontece, Hermes, de você estar lá tratando do estágio com a professora de artes, né? Com a coordenadora de artes, ela fala, nossa, não sei. Aí tem que ver, então eu vou lá na secretaria, ver, né, se eles têm tal, para eu colocar. Alguém na escola sabe o que é esse ato legal, tá? Às vezes o professor não sabe, mas a escola sabe o que é. Aí tá escrito ele também, né? É a publicação oficial, né, do Diário Oficial com o número que autoriza a escola a funcionar como uma instituição de ensino do Brasil. Certo. Sobre essa parte das assinaturas, quem assina primeiro, ou a Márcia ou a escola, desculpa que eu tô meio enferrujado, porque no ano Então, passado Hermes, tem eu que fiz ser a. primeiro Desculpa. você, depois a escola, tá? Ou você e a escola, tanto faz a ordem, depois a Márcia. A Márcia só vai assinar o contrato quando tiver o carimbo da escola e a assinatura da escola e o seu, tá? Certo, mas tudo isso no início do processo, né?
tudo antes de começar o estágio, no início do processo, no máximo com Ok. uma semana ali. O que você pode fazer, Hermes, tem escola, gente, que é super bacana, tal, assina os negócios em branco, é mais esquisito, né? Mas tem isso. Tem escola que fala, eu não vou assinar, né? Tipo, sem você ter assinado. Daí você fala, não, a coordenadora vai assinar e eu trago para vocês a via de vocês, né? Com as 3 assinaturas, porque tem que ficar uma via com a escola, tá? Se você estiver tratando pessoalmente, tem que levar o papel mesmo lá, assinado e etc. Se a escola falar, eu não assino, por que a escola vai assinar, Hermes? Né? Por que a escola assina, geralmente? Porque você vai com a carta de apresentação que já tem assinatura da Ítalo. Então já tem uma questão legal aí, né, de assinatura da Ítalo. Agora, se a escola falar, eu não assino se não tiver assinatura da Ítalo no contrato antes, aí você manda para a Ítalo assinar, depois você vai para a escola. Mas o caminho tá normal, o caminho correto é você, a escola, depois a Márcia. Realmente é uma burocracia assim que não tem muito porquê, né? Já que estão mandando estágio para gente, os documentos para gente de qualquer forma, Pois podiam é. mandar assinadinho já, mas tudo bem. Espero que você pegue uma escola legal lá e pronto. Sabe por que a Ítalo não manda assinado, o Hermes? Porque pode ser que você coloque uma informação errada, entendeu? Então, assim, não tem como a Ítalo assinar se tiver com o contrato em branco. Então, quando a Márcia recebe o contrato para assinar, ela passa pelo setor de estágio, o setor de estágio confere todas as informações, porque a Márcia só assina se tiver todas as informações corretas, entendeu? Entendi. Então é por isso que vai primeiro, a Márcia só assina por último, porque tem que estar tudo certinho para a instituição, a Ítalo poder assinar e fechar aí essa parte do contrato. Mas nunca teve Certo. problema, viu, Hermes? Nenhuma escola se recusou a assinar, falou, não vou, tal. Geralmente as escolas que aceitam, né, o estagiário após a carta, eles já têm a confiança ali, já sabem como é que acontece. Tem escola que dá graças a Deus, né, esteja um tapete vermelho para o estagiário, fala, graças a Deus, estagiário, para ajudar a gente aqui. E não tem maiores problemas. Agora, tem escola que é meio chatinha, mas é raro. Vamos lá, a Fernanda fez uma pergunta aqui, deixa eu ver. Então, antes de mandar para a Márcia, para ela assinar, eu tenho que enviar para o protocolo. Quando você vai no documentos editais, baixa o contrato, preenche, assina, pede para a escola assinar e depois você manda via protocolo. Aí, quando vai via protocolo para a Ítalo, o setor de estágio vai conferir se as informações estão corretas, e estando corretas, eles vão dar para a Márcia assinar. Se tiver alguma coisa, por exemplo, o ato legal aqui está errado, está sem a data, só tem número. Aí eles voltam para vocês e falam, olha, foi indeferido, por favor, corrigir isso. Daí vocês corrigem, e aí quando tiver tudo ok, que a Márcia vai assinar. Ok. Só revisando aqui, professora, são 3 cópias, certo? Uma Isso, com a escola, uma com a faculdade e uma fica conosco. isso. Uma para cada um, com a Certo. assinatura dos 3. Uma coisinha, Cláudia. Eu, eu já fiz, estou no 6º semestre agora, né? Então, eu já fiz o estágio do Fundamental 1. Durante o último semestre, eu fiz tudo online, né? Então, ainda falta para mim fazer o estágio do ensino médio e do Fundamental 2. No Mas caso, eu posso você fazer não qualquer fez um os dos cursos dois? semestre passado, Hermes, para o Fundamental Sim. 2? Então, eu fiz os cursos, só que eu fui ver, né, o que eu tinha que fazer nesse semestre, e tá lá na minha lista, né, de matérias do semestre, estágio do Fundamental 2. E o do ensino médio foi no semestre passado. Então, supostamente, eu fiz do ensino médio, então eu tô meio perdido aqui. Tá. Calma aí que eu acho que eu já sei o que é. É que vocês fazem na Ítalo, vocês são matriculados em módulos, tá? Então, você estava no 5º semestre, no semestre passado, fazendo as matérias do 6º. Por isso que estava ensino médio, certo? Mas você fez as 150 horas de estágio do semestre passado. Fiz Foi sim. lançado no ensino médio.
Então agora, no caso, eu faria o Fundamental 2. É isso? Isso, Fundamental 2, Ok. tá? Mas, o Hermes, dá uma olhada depois no seu histórico, tá? Se tem lá estágio curricular supervisionado 1, nota 10, é porque você já fez, já cumpriu. Se tem que estar lá, estágio curricular supervisionado ensino médio 10, que você cumpriu, tá? Aí só falta o 2. Então dá uma olhada a isso para confirmar, tá bom? Eu vou dar uma olhada, mas eu acho que, assim, até onde eu vi, eu não tenho nenhuma reprovação. E se eu não tivesse cumprido todas as horas, eu estaria reprovado, né? Estaria Então, de... Então, mas você falou que esse semestre tem para você cursar estágio 2, estágio no ensino médio? não, só o estágio fundamental 2. Ah, então tá bom. Então é isso mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meus protocolos do ano passado. FGNOPQ. Calma aí. Bom, então eu peguei o protocolo errado. Mas então é isso, Hermes. Então tá escrito Fundamental 2, mesmo você estando no sexto, porque você está fazendo o módulo, as disciplinas do quinto agora, tá? Você já fez as disciplinas do sexto. É isso mesmo que é o correto. Mais alguma dúvida, gente? Fernanda, então, antes de mandar. Ah, já respondi o da Fernanda aqui. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, então podem fazer. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, daí vocês podem ir, tá? Eu vou ficar aqui até as 19. Aí, se vocês precisarem voltar, tal, vocês voltem, tá? Mas se vocês já tiraram todas as dúvidas e quiserem ir, sem problemas. Vamos lá, tem pergunta aqui. Prof, como eu faço para ter assinatura digital? Então, Fernanda, eu não sei. A minha assinatura digital, eu falei para você, eu assinei num papelzinho em branco, tá? Editei no meu celular para ficar bem clarinho o fundo, e aí quando eu preciso colocar a minha assinatura num Word, por exemplo, no Word, eu pego lá, inserir imagem e ponho lá. Tem até vergonha de falar isso, mas é assim que eu faço. Sobre assinatura digital, né? Tem uns aplicativos, uns programas, né, que você assina digitalmente. Assim, eu não sei como é que é. É que eu vou fazer também. Então, faz isso, porque eu geralmente faço isso, tá? Eu não sei nem se deixa eu ver se dá para mostrar aqui para vocês, gente. É muito engraçado. Cadê? Ó, por exemplo, aqui é o Word, né? Então, vamos supor que eu tenho que colocar minha assinatura aqui, ó. Aí eu vou lá inserir. Ué, por que não apareceu? Ah, porque tá sem editar, não tá feito para editar aqui. Ai, gente, calma aí, que eu não. Aqui eu não sei fazer, mas geralmente eu coloco inserir imagens e aí coloco a minha figurinha aqui da minha assinatura. Mas esse daqui eu acho que eu tinha colocado para não editar. Cadê? Deixa eu ver aqui. Mas é isso, Fernanda. Eu não sei como é que faz a assinatura eletrônica, assim, tipo, de verdade mesmo, de verdade, de verdade. Cadê? Então tá bom, Fernanda. Eu acho que você consegue, tá? Se não, dá uma olhada no Google, tal, como é que faz isso, mas eu faço assim bem caseiro.
Então é isso, gente. Que bom que vocês vieram, viu? Fiquei muito feliz. Pensei que ia ficar sozinha aqui hoje. Mas eu vou aguardar até as 19 horas ver se alguém entra. Se surgir alguma dúvida, você pode falar, tá, Fer? Eu vou tirar aqui o documento, porque eu vou tentar ver se eu consigo abrir ele para editar. Deixa eu ver aqui. Aí na semana que vem, gente, que eu vou fazer aula expositiva para ensinar como é que faz o relatório final, tá bom? Tchau, Fer.